Oi, eu sou o Léo Provolone e eu também estou na TV Relacionamentos. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje teremos aí a honra de conversar com a autora desse livro fantástico que as sementes nascem do fracasso. E vamos bater um papo então com Roberta Lascaux. Roberta, muito obrigado pela tua presença. Imagina, eu que agradeço. Vamos falar aqui desse livro fantástico, né, que você fez. Conta um pouquinho para os nossos internautas onde que você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional até a gente chegar no livro. Perfeito. Eu sou de São Paulo, né? Eu venho de uma família de classe média. Não digo classe média alta, mas uma família que, graças a Deus, não passou por problemas muito grandes financeiros, né? Ou falta de alimento, coisas do gênero. Mas também não vivíamos no luxo. Eu estudei em escola pública e desde muito pequenininha, assim, de 12, 13 anos, eu já queria arranjar formas de ganhar dinheiro ou de ser independente, livre, etc. Então, sua cabeça era empreendedora. Já, eu vendia trabalho na faculdade. Quando eu quis fazer a faculdade, meus pais não tinham condições de pagar a faculdade, eu busquei bolsas, né, e opções e formas de obter essa bolsa de estudos. Então, tudo que eu sempre quis, assim, principalmente de pequena, eu buscava alternativas de como eu conseguiria fazer, atingir aquele meu objetivo. Seja, eu já tentei vender torta, então assim, desde pequena, e aí todos os meus planejamentos eu sempre escrevi muito, né? Então eu colocava que eu ia ganhar 3 mil reais quando eu tivesse 18 anos. Você idealizava já o futuro. Já desenhava a minha casa como que ia ser. E eu não era muito aqueles sonhos de menina, de tipo, quando eu vou casar, quem vai ser meu príncipe. Não, na verdade meu sonho era sempre tipo, como que eu vou trabalhar, qual que vai ser minha carreira, tanto que eu sou formada em publicidade. Que legal. E com 12 anos eu já tinha definido que eu queria estudar publicidade. Não fazia, assim, não tinha noção real do que seria esse mercado e tudo mais. Muita gente foi contra, né, na época, até minha mãe mesmo falou que tinha amigos que tinham se formado e que não tinha dado certo e tudo mais. Mas eu coloquei isso na minha cabeça, eu fui atrás de ler, eu pesquiso muito antes de tomar uma decisão e tomei a decisão com 12 anos e entrei na faculdade com 17. Parabéns. Então eu sempre, eu busquei sempre muito curso, então assim, o governo abria curso em escola pública de informática, eu ia. Buscava, abria curso de turismo, eu ia. Terceiro setor, eu fazia curso de todos os tipos, já fiz curso na Bovespa, tudo gratuito. Então, todos os tipos de cursos que abriam, telemarketing, atendimento, recepção, até o ETEC, né, que são os cursos profissionalizantes, eu prestei o vestibulinho acho que 3 vezes, 2 eu não passei. E na terceira eu passei para fazer administração. Enfim, eu acho que todo esse acoplado, né, de conteúdos distintos, né, então desde uma Bovespa para uma menina novinha até um telemarketing, recepção. Então assim, eu acho que a junção de todos esses conteúdos me deu uma visão mais administrativa, mais ampla e óbvio que também é uma característica que eu tenho bem administrativa, bem ampla. E aí eu entrei na faculdade, aí comecei a trabalhar no banco, trabalhava no banco para pagar tudo, e eu cheguei para minha mãe e falei assim, olha mãe, quando eu estiver no 3º ano de faculdade, eu vou sair, porque eu preciso de um estágio, eu não quero ficar dependente, porque eu ganho um pouco mais. Sim. E ficar presa àquele, ou salário ou os benefícios. Então eu falei para ela que quando eu estivesse no 3º ano, eu iria nem que fosse para não ganhar nada. E foi o que eu fiz. No 3º ano de faculdade, eu saí do banco, fui fazer um intercâmbio
planejei tudo certinho para ir fazer o intercâmbio e voltei para buscar o meu sonhado estágio. E aí eu levei vários nãos, né? Do tipo, não tenho perfil, aí participei mesmo de grandes... tendo feito intercâmbio, né? E eu participei de alguns entrevistas de grupo e tudo mais para empresas grandes como Nestlé, Unilever, entre outras. E aí eu via 9.000 pessoas para 15 vagas. Eu falava, gente, como essa pessoa, né, essa entrevistadora, vai conseguir realmente me analisar em 15 minutos junto com tantas pessoas? E aí eu falei, eu não vou ficar esperando alguém me dar um sim, eu vou buscar meu sim. E aí quando o meu marido me deu um livro para ler, na época meu namorado, que era o Pai Rico, Pai Pobre, que fala muito das características, dos perfis, né, das pessoas. E aí o mindset, né? E o mindset, né, o estilo de vida e tudo mais. E aí eu me descobri que eu não tinha nascido para ser funcionária, que eu tinha que buscar os meus próprios desafios. E aí desde o último ano de faculdade, eu abri a minha agência de eventos, que na época eu nem sabia o que ia ser, né? Eu prestava consultoria de marketing, fazia cartão de visita, atendia o varejo pequenininho de bairro, enfim, aí eu fui indo passo a passo. Tudo experiência, sem dúvida. Exato, e aprendi muito na prática, né? Então assim, eu estudei muito, mas aquela coisa de aprender a experiência na prática, de conquistar networking, sabe, na raça, de tomar muitos não, até que a agência começou a se desenvolver, a decolar, e hoje a gente atende marcas grandes. É óbvio que falar é fácil, ainda não é fácil, porque a concorrência é muito grande, mas hoje a gente já tem portfólio e capacidade, experiência para atender grandes marcas. E aí entrou a pandemia, né, que foi um baque para o setor, porque o meu setor estava bem focado em eventos e viagens de incentivo. Perfeito. E parou, né, 100%. Parou o mundo, né? Parou o mundo. Eu chorava, assim, eu falava, gente, não é possível, eu quero trabalhar, eu quero fazer, e assim, era uma coisa que nada que fizesse mudava aquele cenário, sabe? Uma sensação de impotência, né, muito grande, que eu odeio essa sensação, porque eu sempre fui muito atrás, eu não vou depender. Quarentena virou noventena, virou semestre, virou ano. Exato, e aí eu comecei a pensar aquela frase que é bem clichê, né, do tipo, na crise se traz grandes oportunidades, né? Óbvio que alguns não sabiam que viria uma crise como essa da pandemia, mas já estavam inseridos em determinados setores que foram extremamente favoráveis. Outros tiveram que se inserir, né? Eu não estava inserida nesse setor, então isso acaba fazendo com que, inclusive, você demore um pouco mais e saia um pouco mais atrás. Mas mesmo assim, a gente criou eu com a minha equipe, algumas estratégias, e com meu marido, de criar algo que fosse bem inovador e que fizesse com que a gente saísse dessa crise, quer dizer, ainda não saímos 100%, mas que a gente conseguisse sair dessa crise com uma renovação, com uma motivação. E eu acredito que foi muito bem sucedido esse 2020, principalmente. E aí no final do ano, que a gente conseguiu um faturamento muito legal, a gente conseguiu se estabilizar, lançamos uma empresa no setor, foi onde surgiu a ideia do livro, porque eu estava lendo um livro do Mais Esperto que o Diabo, né? Eu gostei muito, é um dos livros maravilhosos, e aí ele falava da questão de que sempre numa crise, num fracasso, se nasce uma semente, e aí é sua opção ou não regá-la para que se transforme em uma flor. Quando eu escutei aquela frase, eu fui dormir, eu penso muito dirigindo, andando, às vezes eu não consigo sentar e pensar no escritório. E deitada, adoro deitar assim, onde surgiam as principais ideias. Eu falei assim, eu sofri tanto, foi tão doído, sabe aquela coisa que era bem intensa, interna, e a gente conseguiu assim
se renovar, sair por cima, assim, sabe, do problema. E aí eu tive a ideia de fazer o livro. Por que não dividir isso com as pessoas, né? A forma como que eu pensei, como que eu busquei, como que eu me reinventei, assim, em pouquíssimos meses, como os vários brasileiros também se reinventaram. E aí, lendo esse livro, que me veio a ideia de colocar o nome Sementes Nascem do Fracasso. E que, às vezes, num momento de dor, assim, te vem uma sementinha do tipo, abra seus olhos e siga por aqui. Isso não significa que realmente vai ser uma flor, vai depender muito do seu trabalho, do tempo, da dedicação, mas que essas sementes, elas estão sempre ali, né? Elas estão sempre ali presentes. Bacana. Até outro dia eu assisti um filme antigo, mas que um personagem do filme falava o seguinte: do mesmo barro, né, sai um vaso e sai um jarro. São coisas diferentes, né? Talvez para a mesma necessidade, mas saem ou um pote, né? Saem coisas diferentes, do mesmo barro, né? Então, e você conseguiu então tirar as ideias do papel e colocar no livro. Isso daqui é realmente fantástico. Eu tentei unir, né? Eu queria que o livro, que a gente fosse diferente. Todo mundo fala isso, né? Como eu sempre trabalhei, eu valorizo muito a experiência e tudo mais, eu queria transformar um livro de negócios, de business, de empreendedorismo, sim, em uma experiência que a pessoa pudesse realmente se inserir e entrar dentro e conseguir ver realmente essa questão que você fala, né, de que do barro sai mais de uma oportunidade. Sim. E de uma crise ou de um problema existem várias formas de serem solucionadas. Tudo depende do seu olhar. Exato. Né? E eu queria mostrar isso no livro de uma maneira que ficasse muito simples e assim, existem muitas técnicas, mas eu acho que muitas das técnicas surgem através da prática. Exatamente. Né? Através da vivência. Então, eu criei uma metodologia dentro do livro, onde em 6 passos você consiga desde entender o que você quer empreender ou sonhar, porque a visão de futuro. Porque eu acho que ela, para mim, é a mais importante, porque a partir do momento que você tem muito claro, igual quando eu pus na minha cabeça, eu quero fazer um livro com esse conceito, etc., ficou muito claro a trajetória para mim, né? É óbvio, é fácil? Não, mas ela ficou clara. E aí eu acho que essa clareza, ela abre portas. E você chega às pessoas certas. Sim. Né? A partir do momento que você sabe aquilo que você quer. E essa experiência eu queria que no livro fosse diferente. Porque livro existe há milhões de anos, né? Sim. Então, eu queria primeiro que a gestão, o empreendedorismo, o business, fosse transformado em um conto. Fosse transformado em um romance, fosse transformado em uma história. Porque você lê um monte de páginas técnicas, às vezes, né? Assim, essa era a minha ideia inicial, quando eu criei a ideia do livro. Eu já li vários, sim, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade, se dispersa e não conseguem identificar aquilo para a sua própria vida. É verdade. Então, primeiro, todo o livro foi contado a partir efetivamente da minha história. Tentando mostrar todos os sentimentos que eu passei em cada uma das etapas e organizado de uma linha cronológica que pudesse mostrar com a simplicidade estratégias simples que eu criei e crio para mim, para eu conseguir tirar diversos projetos que eu já tirei do papel. Um outro que eu queria muito passar é de que a pessoa realmente sentisse. E o que seria esse sentisse? Nós nos comunicamos com o mundo através dos nossos 5 sentidos, né? Então, o livro, por muitos e muitos anos, ele explora 2 sentidos. Ele explora o tato, que é o toque, e que hoje você faz muita coisa também no ambiente digital, que o toque já perde, né, um pouco essa sensação, e a visão. Então, eu queria que fosse além, eu queria que nós tivéssemos os 5 sentidos embutidos dentro de um livro.
E foi o que eu fiz. Então, você escuta o livro escutando uma trilha sonora que faça sentido para aquele momento, que você sinta um cheiro que te estimule naquele momento. Então, eu queria fazer do que é o tradicional, né, que é a escritura do livro, em uma coisa que fosse além, que você pudesse realmente sentir e tudo aquilo que eu passei, você se identificasse. É uma experiência assim, bem formatada do jeitão que você gostaria, né? Sim. Ficou assim, eu ainda estou recebendo os feedbacks, né, se eu conseguir explorar esse objetivo, mas até agora todos os feedbacks foram bem positivos nesse sentido e as pessoas te mandaram, nossa, Roberta, eu estou me identificando, isso aconteceu comigo, isso faz parte da minha vida. Então, a ideia é que realmente as pessoas pudessem ler de uma maneira leve, né? Perfeito. Nossa, isso daqui é um bem que você faz para a humanidade. Isso é bacana, passar a tua experiência de vida numa linguagem que as pessoas consigam se identificar, né, nos pontos comuns, né, e saber que, principalmente o título aqui, muita gente fala, eu faço minha vida, é tudo fracasso, 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 né? Mas aí dali nascem sementes também, né? E a gente colhe o que planta. E aí eu falo que é muito o mindset no sentido, né, do se vitimizar e de entender de que aquele fracasso faz parte do processo. Porque eu já tive diversos projetos e se a gente contar nos dedos, foi em percentual muito mais fracassos do que sucessos. Sim, mas foi um aprendizado. São aprendizados, são processos, aquilo não pode te deixar cair ou te deixar desistir. E se você conversar, né, com diversos empresários muito grandes já hoje ou que já tiveram sucessos muito altos, eles pagaram um preço por aquilo. Sim. E além do pagamento desse preço por aquilo, entender que se aquilo faz parte de você, porque às vezes aquilo não faz parte de você, e eles caíram muitas vezes. Sim. Então, eu acho que realmente o livro, né, o passar, o educar, seja ele através de uma leitura ou de um áudio ou através de uma entrevista, que isso muda a minha vida muito. Eu escuto muitas histórias e eu acho que essas histórias te faz evoluir, sabe? Perfeito. Então, além da Roberta empresária, né, agora a Roberta autora, tá? Esse é o começo de outros livros que você pretende, né, fazer, né? Assim, tudo começou com uma ideia, não uma brincadeira, né, mas assim, uma ideia de eu quero passar isso para frente e quero mostrar como eu fiz e porque muitas pessoas vêm me perguntar, nossa, Roberta, por que com você tal coisa tá certo? Porque tudo que você faz a coisa anda. E aí eu falei, por que não tentar organizar? Porque nem sempre você consegue falar isso para as pessoas. Então, você sentar e organizar aquele pensamento. No início, eu tinha chamado uma pessoa que já é escritora, né, que já tinha alguns livros publicados, para escrever esse livro para mim. Sim. E aí eu fiz várias entrevistas, né, passei todo o conteúdo, passei dados, o que eu queria dizer e tudo mais. E acabou que não deu certo. Aí eu falei, eu não vou deixar o projeto morrer. Sim. Eu poderia ali ter falado, não deu, vou tentar achar um outro escritor e tudo mais, mas talvez o tempo perderia, porque a minha ideia era que realmente esse livro saísse no final da pandemia, onde muita gente está muito machucada com tudo isso. Perfeito. Ou com um falecimento, ou com uma perda de empresa. Qualquer ou com... luto, né, que tenha, né? Exatamente. Então, eu queria que saísse nesse momento. Até demorou um pouco mais do que eu queria. E aí, acabou que não deu certo essa pessoa escrever. E eu falei, não, eu vou ter que pôr a mão na massa. E eu tenho 2 empresas hoje, super corrido. Eu falei, não, alguns dias da minha semana eu vou tirar para escrever. E fluiu. E aí eu me descobri, porque você escrevendo, você começa a lembrar e se descobrir. E também exorciza muitas coisas, viu? Você é verdade. Tira de dentro, né? E que coisas que eu nem lembrava, que às vezes na entrevista que eu fiz com a pessoa,
Sim. Parecia mais superficial. E aí quando eu comecei a escrever sobre aquilo, né, falar sobre aquele assunto, foi fluindo, e o livro saiu. E aí eu até escutei uma entrevista de uma pessoa influencer, né, de internet e tal. E eu achei muito legal que falaram para ela: como que você fez esse livro? Você não é escritora. Ela falou assim: olha, eu não sou, mas eu tenho muito conteúdo para passar. Então o que eu faço? Eu escrevo os tópicos, né? Então o capítulo 1 vai ser esse, o 2, o 3, o 4, coloco na linha cronológica e a partir dali a coisa flui. E aí foi o que exatamente eu fiz, eu segui o que ela falou. Eu coloquei todos os capítulos que eu tinha que escrever e fui mergulhando dentro deles. E aí até cresceu, algumas coisas saíram a mais, uma saiu a menos, que não ficou legal. Mas eu não sei, até me chamaram para escrever outras ideias de livros que falam sobre principalmente o ambiente maternidade e empreendedorismo, porque essa mudança, a maternidade para mim foi uma virada de chave, assim, uma mudança muito grande. Então eu não sei, assim, eu pretendo dar continuidade pelo menos à história, porque aqui conta a história da Pipu, que é a empresa que nós abrimos, e que a gente vem lutando para que ela seja muito grande e conhecida. E aí eu espero contar esse passo a passo depois de como foi o início, porque aqui eu conto o sofrimento para o nascimento, né, de uma história. E eu tenho o interesse de no futuro sim escrever a continuidade dessa história. Mas não sei se assim, criar vários livros, se tornar escritora, não sei, mas as coisas acontecem, né? Então às vezes vão surgindo algumas ideias, alguns conteúdos. Sim. Acho que o mais difícil é o primeiro. Se você provou realmente que consegue, né? Nós estamos aí nos instantes finais, tá? Eu quero que você volte outras vezes aí, porque você tem muito conteúdo, né? Muito charmosa e tem um papo bastante agradável, tá? Queria que você deixasse seus contatos, tá? Ok? Aí, pode colocar o site da empresa, o que você quiser. E para pessoal, onde que localiza o teu livro para comprar, fica à vontade. Perfeito. Bom, vocês me localizam através do Instagram, @RobertaLasnon. O livro e todo o conteúdo que o livro proporciona e até informações extras vocês localizam através de uma página que é tirandodopapel.com. E as nossas empresas são Zu Comunicação e Pipu. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica autora e empreendedora Roberta Lasnon, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.